Às 7h42 da manhã do dia 4 de agosto de 2025, um FA-18 Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos cruza os céus, a 105 quilômetros a leste de Taiwan, bem acima das águas internacionais. Quando um tom agudo soa na cabine, é detectado o travamento do radar inimigo. Isso não é uma varredura passiva, é um travamento total com mira travada no alvo. De um J-16 chinês se aproximando rapidamente a mais de 500 nós. O piloto faz uma curva brusca à esquerda em voo evasivo. O sistema de alerta de ameaça dele pisca em vermelho. Travamento para disparo, sem aviso, sem comunicação. Em segundos, as contramedidas armadas, sinalizadores prontos e sistemas ECM zumbindo. O nariz do Hornet desce bem baixo, mantendo-se a 90 metros de altitude. Isso não é treinamento. Isso é real. E isso pode escalar rápido. O piloto do Hornet faz uma curva brusca à esquerda. A força G bate como um martelo, mas ele mantém o foco. Ele lança iscas térmicas. Trilhas de magnésio brilham atrás do jato para cegar mísseis teleguiados por calor. O alerta do radar continua. O travamento ainda está ativo. Isso não é blefe. O J-16 chinês está se aproximando. Um caça pesado bimotor com radar de longo alcance e mísseis ar-ar, projetado para intimidação. E ele faz exatamente isso. O J-16 está agora a menos de 40 milhas náuticas. Isso significa que falta 1 minuto para entrar no alcance de armas. Dentro da cabine americana, silêncio, sem conversa, sem pedido de reforço. Só respiração ofegante e o ronco dos motores. Mas o que o piloto chinês não sabe é isto. Este Hornet não está voando sozinho. 30 segundos antes, outro FA-18, lançado do mesmo grupo de ataque do porta-aviões, havia assumido uma posição lateral, bem atrás do J-16, fora da visão do radar. A clássica manobra de isca. Se os chineses atirarem primeiro, terão 1 segundo problema na cola deles. Às 7h43, o bloqueio desaparece. O J-16 vira para a direita. Uma guinada brusca para o espaço aéreo chinês. Sem disparos, sem chamada de rádio, sem explicação. Mas uma coisa é clara, isso não foi um mal-entendido. Foi um teste, uma provocação e quase desencadeou algo muito pior. Os caças americanos se reorganizam e mantêm posição. Ainda no espaço aéreo internacional, ainda calmos, mas agora em alerta. O grupo de ataque do porta-aviões está a 100 milhas a oeste. O apoio chega em 12 minutos. Mas aqui em cima você não espera, você reage. Hoje o jato chinês recuou. Amanhã, talvez não. Também não foi a primeira vez. E se os padrões recentes continuarem, não será a última vez. Entre 2014 e 2024, houve mais de 300 encontros a curta distância registrados entre aeronaves militares chinesas e ocidentais sobre o Mar do Sul da China. Alguns foram conduzidos com profissionalismo, muitos não. Em maio de 2023, um J-16 chinês cortou a frente de um avião de vigilância RC-135 dos Estados Unidos a apenas 6 metros de distância. A turbulência sacudiu o jato americano como uma folha. O Pentágono chamou isso de desnecessariamente agressivo. A China chamou isso de procedimento padrão. Em outubro de 2022, uma aeronave de patrulha marítima CP-140, Aurora do Canadá, foi interceptada 5 vezes em uma única missão. Caças chineses lançaram iscas térmicas diante da cabine e bloquearam o radar da aeronave. Pilotos australianos também foram alvo. Em junho de 2022, um jato chinês lançou tiras de alumínio diretamente na rota de voo de um P-8 Poseidon australiano, forçando a tripulação a tomar uma ação evasiva. Tiras de alumínio foram feitas para confundir o radar. Quase destruiu o motor do Poseidon. Não são acidentes, são táticas de pressão. Riscos calculados com o objetivo de forçar limites, testar respostas e afirmar domínio sobre o espaço aéreo disputado. Analistas militares chamam isso de agressão na zona cinzenta. Ações que ficam a um passo da guerra, mas ainda representam perigo real. Tudo o que é preciso é um erro de interpretação, uma falha ou um travamento de míssil que alguém decide não cancelar. E aqui está a parte perigosa.
Nenhum desses incidentes resultou em conversas diplomáticas formais. Nenhuma linha direta foi utilizada. Nenhuma resolução foi tomada em seguida. O risco só é zerado até o próximo sobrevoo. Então, quando um piloto dos Estados Unidos é travado no radar por um caça chinês em 4 de agosto de 2025, isso não é um evento isolado. Esse é o novo normal. Vamos analisar o que realmente aconteceu no céu em 4 de agosto. Quando o piloto dos Estados Unidos viu o alerta de que um radar inimigo o havia travado, isso significava que o J-16 chinês havia mudado do modo de busca para o modo de rastreamento e travamento. Um feixe focado mirando exatamente na posição e velocidade da aeronave. O J-16 usa um radar de varredura eletrônica tipo 1473, capaz de rastrear vários alvos ao mesmo tempo, com precisão de até poucos metros. Uma vez travado, o sistema de controle de tiro pode lançar um míssil PL-12 ou PL-15 com o toque de um botão. Armas guiadas por radar ativo com alcance de até 200 km. O que o piloto americano fez? Ele seguiu o protocolo. Passo romper a linha de visão e confundir o rastreamento do míssil. É aí que entra a curva acentuada e as iscas térmicas. Iscas térmicas distraem armas que buscam calor e quebram o travamento do radar. Passo 2 contra medidas eletrônicas ou ECM. O F-18 Super Hornet está equipado com um sistema ALQ-214 IDSM. Ele emite sinais de interferência, iscas e padrões de sinais falsos que fazem com que o Hornet pareça invisível ou deslocado no radar inimigo. Pense nisso como uma cortina de fumaça, mas no espectro eletromagnético. Enquanto isso, o segundo Hornet, circulando atrás do J-16, provavelmente ativou apenas sensores passivos, coletando dados sem emitir radar. Se ele ativasse seu radar de controle de tiro, poderia causar um confronto total. Ele preferiu ficar em silêncio, uma ameaça silenciosa. Esse equilíbrio, mostrar força sem atirar primeiro, é o que impede que esses encontros se tornem violentos. Mas aqui está o problema. Nessas velocidades, o tempo entre travar e lançar é inferior a 4 segundos. O piloto tem que decidir agora se isso é apenas uma tática de intimidação ou o começo de algo muito pior. Um palpite errado e não é só um avião que vai cair. São duas superpotências entrando em conflito. Esse tipo de tensão aérea também não é novidade. Em 1º de abril de 2001, uma aeronave de vigilância EP-3E da Marinha dos Estados Unidos estava realizando uma missão de rotina sobre águas internacionais perto da ilha de Hainan, na China. Ela foi acompanhada de perto por 2 interceptores chineses, J-8. Então, um deles se aproximou demais. A mais de 300 nós, um dos J-8 colidiu com a asa do EP-3. O jato chinês se desintegrou. O piloto morreu instantaneamente. O que se seguiu foi um impasse internacional de 11 dias. A tripulação americana de 24 membros foi interrogada e detida. O EP foi desmontado por investigadores chineses. E o mundo teve um assento na primeira fila para ver como uma vigilância rotineira pode rapidamente se transformar em uma crise geopolítica. O incidente de Hainan marcou um ponto de virada. Antes de 2001, as interceptações aéreas eram tensas, mas geralmente profissionais. Depois do incidente de Hainan, eles ficaram agressivos. Desde então, os militares chineses têm constantemente testado os limites, voando mais perto, reagindo mais rápido e usando travamentos de radar como sinais de força. O objetivo? Testar os nervos do Ocidente, ver até onde podem ir sem receber um míssil em resposta. Parece familiar? O que aconteceu em 4 de agosto de 2025 reflete esse mesmo padrão. Um jato chinês assume um risco calculado. Um piloto americano reage. Nenhum tiro é disparado, mas a tensão é real. O perigo é real e a margem para erro é mínima. E assim como em 2001, um passo em falso pode mudar o equilíbrio global da noite para o dia. Imagine um resultado diferente. E se o piloto chinês tivesse atirado? A partir de 40 milhas náuticas, um míssil PL-15 alcançaria o Hornet em menos de 70 segundos.
Isso é menos de 1 minuto e meio para detectar, responder e sobreviver. O míssil sobe, trava o alvo usando o radar ativo e depois mergulha a Mach 4. Ele foi criado para matar à distância antes mesmo de você ver o disparo. Se fosse disparado, o sistema de alerta do Hornet teria sido acionado instantaneamente. Míssil a caminho, uso de flare, interferência eletrônica e manobras evasivas. Mas a sobrevivência ainda não estaria garantida. Agora é aqui que as coisas realmente saem do controle. O segundo jato, agora atrás do J-16, teria autorização para atirar. Retaliação imediata sob as regras de engajamento. Provavelmente com um AIM-100 e 20 MRAM se aproximando em menos de 45 segundos. 2 mísseis, 2 pilotos, mas não pararia por aí. As duas aeronaves são de grupos de ataque de porta-aviões. Isso significa AWACS, cruzadores e destroyers na área. Todos observando, todos ouvindo. E eles não esperam a CNN confirmar um abate, eles vão direto para alerta vermelho. Sistemas de guerra eletrônica são ativados, cruzadores Aegis travam seus radares nos alvos aéreos, patrulhas aéreas decolam às pressas. Submarinos se posicionaram para interceptação. Toda a região esquenta em questão de minutos. Em Pequim e Washington, os telefones tocam. As equipes de crise se reúnem, mas o dano já está feito. Um míssil, 2 aeronaves, milhares de vidas em risco. E a realidade é a seguinte: não existe um protocolo claro para o que acontece em seguida. Não há um protocolo na linha direta para um abate aéreo entre potências com armas nucleares. Apenas confusão, pressão e a esperança de que alguém em algum lugar escolha não escalar ainda mais. Em 2025, a linha entre aviso e guerra é medida em poucos segundos e disparada a 64 quilômetros de distância. Por que isso acontece aqui? Porque o Mar do Sul da China não é apenas um trecho qualquer de água. É um dos pontos de tensão mais disputados do mundo. A China reivindica quase tudo, incluindo partes que, segundo o direito internacional, pertencem ao Vietnã, às Filipinas, à Malásia, a Brunei e ao Mar Aberto. Mas eles construíram ilhas artificiais, armaram-nas com pistas de pouso, radares e mísseis antinávio e declararam a área como seu território. Mas, segundo o direito internacional, incluindo a decisão de Haia de 2016, essas reivindicações são inválidas. Ainda assim, a China impõe suas reivindicações com navios de guerra, aviões e patrulhas. E bem no meio disso tudo está Taiwan. Taiwan fica a 160 quilômetros da costa chinesa e é vista por Pequim como uma província separatista. Mas os Estados Unidos tratam Taiwan como um parceiro estratégico, vendendo armas, treinando suas forças e realizando operações de liberdade de navegação nas proximidades. Essas missões, como a realizada em 4 de agosto, são projetadas para reafirmar o direito de voar onde isso é permitido pelo direito internacional, mesmo que Pequim não goste disso. Mas cada missão envolve um risco. Caças chineses patrulham a zona de identificação de defesa aérea que eles reivindicam, mesmo que essa zona se estenda muito além de suas fronteiras. Quando um jato americano entra nesse espaço, ele é seguido, travado no radar e às vezes até assediado. E o perigo não é apenas militar. 3,4 trilhões de dólares em comércio. E sim, eu disse trilhões passam por essa região todos os anos. Petroleiros, navios porta-contêineres, cabos de fibra óptica. Um conflito aqui não apenas prejudicaria as relações entre os Estados Unidos e a China, mas destruiria completamente a estabilidade global. Então, quando um alerta de travamento de radar pisca em uma cabine de piloto a leste de Taiwan, não se trata apenas de 2 aviões. É sobre o futuro de uma região da qual metade do mundo depende, quer saibam disso ou não. 4 de agosto foi um retrato. Tenso, rápido e quase invisível para o mundo. Mas, ao ampliar a visão, revela uma mudança muito maior. Os Estados Unidos e a China estão envolvidos no que os analistas chamam de competição estratégica. Não é uma guerra aberta, nem paz, é algo entre os dois.
De um lado, a Marinha dos Estados Unidos continua sendo a força marítima mais avançada do mundo, projetada para alcance global, resposta rápida e domínio em águas abertas. Do outro lado, você tem a Marinha do Exército Popular de Libertação, que está crescendo mais rápido do que qualquer força moderna na história, com novos caças, mais navios de guerra, capacidades espaciais e unidades cibernéticas. E Pequim está se tornando mais ousada na forma como as utiliza. Incidentes como esse travamento de radar são apenas sinais. Sinalização militar sem palavras. A China mostra sua disposição em ultrapassar limites. Os Estados Unidos mostram que não vão recuar. Mas aqui está o problema. Os dois lados acreditam estar agindo de forma defensiva. Pequim vê as patrulhas dos Estados Unidos como provocação. Washington vê os travamentos de radar como ameaças. É nesse desencontro que as coisas ficam perigosas. No momento, não existe uma linha direta permanente de crise entre os comandos militares da China e dos Estados Unidos. Não existe um acordo permanente sobre a distância de interceptação. Não há regras comuns de escalada no espaço aéreo. Então, quando um piloto chinês aciona o comando de travamento de alvo e um piloto americano tem que adivinhar se é real ou não, bem, isso não é apenas arriscado. É assim que acidentes viram incidentes e incidentes viram manchetes globais. Cada quase acidente mina a confiança. Cada manobra testa o limite da paz. Em 4 de agosto de 2025, dois pilotos disputaram para ver quem recuava primeiro sobre o Mar do Sul da China. Um recuou, o outro manteve a linha, mas poderia ter sido o contrário. E esse é o ponto. Isso não é mais um treinamento. Essas são missões reais, armas reais, risco real. E a cada nova interceptação, o limite da paz fica cada vez mais tênue. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que nada realmente acontece nessas patrulhas, pode lembrar a pessoa de que, às vezes, não atirar é a maior jogada de todas. Vamos ver por quanto tempo essa sorte vai durar. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, é exatamente o tipo de espectador para quem criamos este canal. E olha, se você quiser ir além e apoiar este canal diretamente, junte-se à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e nos ajuda a trazer mais histórias marítimas reais à tona. Clique em participar no nosso canal e venha junto. Você acha que o piloto chinês realmente pretendia atirar? Ou foi apenas uma manobra de advertência? Deixe sua opinião nos comentários. Da próxima vez que você ouvir travamento de radar inimigo detectado, só torça para não ser na sua segunda-feira. Te vejo na próxima vez.